O Ethereum tem sido uma das maiores decepções, se não foi a maior decepção de todas, para esse ciclo do mercado de criptomoedas. Mas mesmo que o Ethereum continue decepcionando, ele segue sendo o segundo maior projeto, a segunda maior criptomoeda dentro do mundo das criptomoedas. Mas mesmo sendo ainda o segundo maior projeto, a segunda maior criptomoeda, a Ethereum não tem passado por bons momentos. Praticamente nos últimos 4 meses, a Ethereum tem estado em queda constante. Os últimos 4 meses, dentro do gráfico mensal, foram de total queda. Se analisarmos o momento e o movimento geral do mercado do preço da Ethereum, ela atingiu a sua máxima histórica, teve uma leve renovação, mas basicamente um nivelamento da sua máxima histórica. A primeira vez que ela atingiu o seu topo desse ciclo foi em março de 2024. Ou seja, o preço da Ethereum está praticamente corrigindo ou de forma lateral há pelo menos um ano. Mas mesmo com esse cenário caótico e muito desestimulador, eu acredito que essa queda pode terminar em breve e pode estar muito próximo da Ethereum atingir o seu fundo. É exatamente isso que eu vou mostrar nessa análise. Então já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal para você estar por dentro de mais conteúdos como esse, e vamos para a análise gráfica completa da Ethereum. Para começar essa análise, vamos trazer a possibilidade mais pessimista exigente. Vou mostrar aqui uma possibilidade existente que a gente tem aqui dentro da Ethereum. Isso porque quando a gente olha para o gráfico aqui semanal, esse aqui é o gráfico semanal, o gráfico total aqui do Ethereum, a gente pode ver nitidamente uma coisa. Primeiro que o ciclo se encerrou aqui em novembro de 2021, iniciou esse movimento forte de queda e nesse momento a gente está tendo um movimento de alta assim da Ethereum, se a gente considerar o fundo aqui em $900 e atualmente estamos em 1.700, então 100% de alta. Porém, vejam como aconteceu esse movimento. Esse movimento aconteceu simplesmente dentro desse pequeno canal lateral que a gente pode, talvez, canal lateral não, um canalzinho de alta aqui que a gente pode considerar talvez como um movimento em bandeira, um movimento mais fraco. Geralmente esses movimentos mais fracos, a gente pode ver mais no curto prazo, um movimento da seguinte forma. Um movimento então, um movimento forte de queda, aí o movimento de correção dessa queda, ou seja, o movimento fica, o preço fica dessa forma, um pouco mais lento, não tão forte, exatamente como está acontecendo aqui, para vir o que? Mais uma pernada de correção. E essa pernada corretiva se encerra em um movimento em bandeira, um movimento às vezes em cunha, mas um movimento desta forma aqui. Extremamente pessimista, a gente tem a probabilidade do Ethereum sim trabalhar esse movimento corretivo. Lembrando, essa análise aqui é só para mostrar uma possibilidade completamente pessimista do movimento do Ethereum, que pode ocorrer, não acredito nisso, não faz sentido na minha visão, mas que poderia ocorrer baseado 100% na movimentação gráfica, de fazer o seguinte movimento, exatamente como desenhado aqui. Ou seja, projetando esse canal aqui, dentro desse topo aqui, com esse topo aqui, desse fundo, a gente poderia ter um movimento ainda corretivo, fazendo exatamente essa possibilidade, buscando esta região aqui abaixo, onde faria fundo, e aí então o preço continuaria. Dentro da estrutura geral de preço ficaria esse movimento. Seria realmente bastante interessante pensando em movimento gráfico. Porém, é um movimento bem difícil de acontecer. Eu não acredito que o Ethereum vai simplesmente continuar corrigindo agora de forma muito forte. Mas, graficamente, talvez essa seria a possibilidade mais legal, mais bonita, olhando 100% para o gráfico. Lembrando, essa não é uma análise que eu acredito, é apenas uma possibilidade que eu estou mostrando aqui e também para deixar vocês um pouco com medo. Mas olhando aqui agora para o gráfico diário do Ethereum, analisando esse ciclo, como tem sido, já comentamos, o preço saiu aqui de $900, atualmente em 1.700. Então se a gente olhar, na verdade 800 e poucos dólares, a gente está atualmente em 104, 103, na faixa do 100% total de alta. Enquanto isso, o Ethereum, o Bitcoin fez 400, 500%, no preço atual, Solana está fazendo 1.400%, se a gente pega o topo, deve ter feito uns 2, 3 mil%. Então, e Ethereum está somente em 100%, ou seja, é uma diferença muito grande para os seus principais, vamos dizer, concorrentes, mas as principais maiores altcoins que a gente tem, que competem ali em preço e tamanho de mercado com o Ethereum. Então é realmente bastante decepcionante o quanto tem sido a performance do Ethereum nesse ciclo. Mas analisando o preço, como a gente comentou, ele tem feito a sua pernada total de alta aqui, 400% de valorização, e está corrigindo nesse momento. Acredito na possibilidade de estarmos trabalhando um grande diagrama de reacumulação,
onde esse movimento de acumulação, ele sempre, ou não sempre, mas geralmente 90% das vezes, ele acontece de forma lateral. Ou seja, o preço fica acumulando por um tempo, trabalha ali uma captura de liquidez, trabalha um movimento de liquidação, ou seja, o preço fica em um tempo totalmente lateral, movimentando dentro desse padrão, dentro desse diagrama lateral, dessa lateralização, e após isso ele faz um movimento de manipulação, de captura dos stops, onde ele perde uma região de suporte, uma região de resistência, e depois disso o preço volta, e então ele volta a movimentar na direção contrária do que as pessoas acreditam após o rompimento, nesse caso aqui, do seu suporte. Ou seja, nesse caso aqui, eu acredito exatamente que o preço do Ethereum esteja trabalhando dentro desse possível diagrama de acumulação. O preço deu uma lateralizada, ele está praticamente aqui nessa região de preço por um ano, e agora no momento ele perdeu a sua região de suporte, onde eu acredito que em breve a gente pode estar fazendo o seu fundo e o preço do Ethereum pode sim voltar a subir e voltar a se valorizar, fazendo exatamente esse tipo de movimento aqui. Porém, existem muito mais detalhes que eu vou mostrar agora, até onde o preço do Ethereum pode chegar antes de começar a fazer esse movimento de alta. Ou seja, como eu comentei, acredito que o preço do Ethereum esteja trabalhando esse grande diagrama de acumulação, onde ele fez a sua lateralidade, está nesse momento fazendo a sua captura de liquidez, está trabalhando abaixo dessa região de suporte, onde ele deve encontrar alguma região interessante de demanda para segurar e voltar. E nesse caso, a região de demanda, a região mais forte de preço que a gente tem é exatamente a região da POC. Essa região da POC, a POC é o ponto de controle, a região onde é que tem a maior quantidade de volume negociado. Ou seja, dentro de todo esse ciclo de alta, a região onde teve maior quantidade de dólares sendo negociado, seja de compra para venda, é exatamente nessa faixa de preço aqui. Além disso, essa é uma região muito forte, um order block, que a gente pode juntar esses dois candles semanais de queda. Um order block é um candle contrário à movimentação que ele vem seguindo, que no caso é dessa tendência de alta. Nesse caso, pegamos dois para ter uma região um pouco mais abrangente. Ou seja, temos uma região de demanda muito clara, um order block muito claro. Além disso, a região da POC se encontra exatamente nessa faixa de preço. Ou seja, essa região de preço dos 1.792 até 1.521 é uma região extremamente forte e provavelmente terá uma demanda muito grande nessa região. E nesse momento o Ethereum se encontra muito próximo dessa região. Então o que eu acredito? Acredito que o preço do Ethereum deve ainda fazer uma leve correção para entrar dentro dessa região de order block, onde deve fazer o seu fundo e então volta a se valorizar. Então, em breve, nos próximos dias, a gente pode ainda ter um movimento corretivo, inclusive é também a minha visão para o Ethereum, para o mercado como um todo, para o Bitcoin. Então, se o Bitcoin corrige, o resto também deve corrigir. Então, Ethereum deve sim fazer esse movimento, buscando essa região entre 1.740 até 1.521, fazer seu fundo nessa região e então voltar a se valorizar. Fazendo exatamente como já comentei anteriormente, esse grande diagrama de acumulação, onde a gente pode ver um movimento aqui de retorno para dentro do canal e depois dar seguimento no seu movimento de alta. Isso aqui no gráfico semanal. Porém, temos que tomar muito cuidado. Por quê? Geralmente, quando a gente tem um movimento de acumulação, de reacumulação no caso, a gente quer ver uma continuidade forte de alta. Ou seja, geralmente ele acontece da seguinte forma. O preço vem em alta, o preço lateraliza, faz esse movimento e então, o quê? Para dar a continuidade de alta. Porém, a gente pode estar caminhando para o final do ciclo de alta de cripto como um todo, seja Bitcoin, Ethereum, o cripto inteiro, o ciclo de alta do mercado. Ou seja, podendo ser a última pernada de alta. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, ou até quanto esse preço pode chegar, mas talvez a gente não tenha altas tão expressivas quanto geralmente acontece, principalmente num diagrama de reacumulação muito grande. Aqui no caso, a gente está falando de um diagrama no gráfico semanal, de tamanho de um ano de duração, que geralmente tende a dar uma pernada maior, essa pernada de alta que deve ter. Porém, como eu acredito que a gente está assim caminhando para o último ciclo, talvez essa pernada não seja tão grande quanto se espera, baseado no gráfico. Mas essa é exatamente a minha visão para o Ethereum. Como já comentei, ainda deve ter um movimento corretivo para buscar essa região abaixo, podendo chegar até na região dos 1.500 e poucos dólares. Mas essa é a minha visão para o Ethereum. E se você gostou desse vídeo e gostou dessa análise, deixa aqui um comentário, um feedback para que os próximos vídeos sejam ainda melhores. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal, que ajuda bastante o canal a crescer.